Depois, na sequência, os outros convidados podem responder, ok? Então, na realidade, o que a gente quer aqui desse conceito, mais falar mesmo dessas de imunomodulação, o LED, para nós, em termos de consultório, ele tem uma presença marcante em qualquer procedimento. De fato, mesmo que você faça alguma coisa que seja injetável, que teoricamente não tem a ver com a superfície, ele melhora o processo inflamatório de per si e vai melhorar, então, ao longo do processo final. Então, para nós, é uma regra obrigatória. E o que a gente acabou recebendo nesse último meeting foi o LED que é home device. E isso é uma grande novidade no sentido de que é possível você fazer, então, o tratamento para muitas lesões dermatológicas. Ali o enfoque era para acne. Eu falei com o fabricante, ele disse que existe um projeto para trazer aqui para o Brasil, mas que ainda não estava totalmente finalizado. Então, se a gente for falar de todas as tecnologias, a gente vai especificar cada doença. Mas no que a gente diz respeito ao LED em si, para nós é uma prática inconteste e ele realmente muda a evolução dos procedimentos em consultório. O que você acha, Clara? Eu acho excelente, eu uso o LED todos os dias na minha clínica. O que a gente tem visto nos últimos congressos é que o LED é realmente cada vez mais sendo utilizado, por conta de tudo aquilo que, até no último vídeo que a Mica Biotech passou, né, nós falamos justamente sobre isso, como ele age na expressão de fatores de crescimento, no estímulo da produção do óxido nítrico, levando a um processo de aumento da oxigenação e da vasodilatação. Isso é muito importante para as papilas dérmicas, quando a gente faz utilização em tratamento capilar, na regeneração, na restauração, quando nós fazemos qualquer tipo de procedimento, como lasers ablativos fracionados ou lasers fracionados não ablativos. No uso do acne, eu estava conversando com a Bel agora há pouco também, falando sobre a luz azul, por exemplo, que nós hoje temos como caracteristicamente a luz que utilizamos para o controle do Propionibacterium acne, e estávamos discutindo sobre algumas cepas especificamente, depois vou passar a palavra para ela falar sobre isso, quando a luz azul funciona melhor ou não, dependendo do acne, do tipo de cepa que eu tenho. O que nós temos de mais interessante hoje em dia, eu estou participando de um estudo feito em Paris, ele foi, na verdade, por 15 anos, presidente do Instituto Pasteur, é que cada comprimento de onda que nós temos dentro do LED, ele é capaz de atingir de uma maneira muito específica a expressão de determinado tipo de ativo que eu quero. Então, desde colágeno 1, colágeno 3, colágeno 7, laminina, integrina, filagrina. Então, na verdade, hoje a gente sabe que nós temos as cores com os comprimentos de ondas diferentes, azul, magenta, âmbar, vermelha, infrared, mas quanto tempo realmente eu preciso deixar meu paciente em exposição? Qual é a melhor luz para cada patologia que eu vou usar? Qual é especificamente aquilo que eu vou tratar, principalmente em relação à questão do acne? A cepa, ela tem realmente uma melhor resposta? Ou se eu quero um colágeno 1, qual é o comprimento de onda que eu vou usar? É o 600, é o 650? Então, eu acho que a gente tem aí uma enorme ferramenta na mão, cada mês mais se falando sobre o LED. Ele realmente provoca e faz essa melhora de restauração de um tecido na questão cicatricial, nas dores. A gente vê não só saindo aí da dermatologia, mas também falando das nevralgias, falando da questão de estado comportamental com LED. Eu assisti uma aula belíssima no INCA sobre isso. Então, eu acho que realmente é uma tecnologia que a gente tem nas mãos, dentro dos consultórios e hoje como home device. E a gente não valorizava muito. Você Sim. sabe que, na verdade, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com laser, a gente falava de procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos com laser, e isso cresceu exponencialmente. E a gente não valorizava muito esses lasers de baixa energia. Hoje é que existe um olhar totalmente diferente. E tem gente que ainda não valoriza. Tem lá o aparelho de LED, a pessoa vem perguntar para mim e fala, mas você usa? Isso tem que fazer parte da prática diária, e eu acredito nisso mesmo. Tenho que vir muitos trabalhos respaldando usos específicos. Acho que é por aí. E a gente sabe que tudo isso, na verdade, não é empírico. Nós temos lá o fenômeno bioquímico que acontece a nível mitocondrial, com a formação de ATP, com a liberação de fatores de
crescimento. Então, existe realmente uma evidência bioquímica e celular que mostra por que o LED funciona, que eu acho que é o mais importante de tudo. Gostaria de ouvir um pouco da doutora Bel e do Dr. Marcelo Bellini falando também sobre o tema e também falando sobre a questão do home care, né, do home device. Eu tenho uma experiência grande com relação a LED para uso capilar, a Bel também, e eu acho que, assim, uma das coisas que eu aprendi do último ano para agora é que, em geral, eu faço muito também LED pós-microagulhamento, e eu utilizava o mesmo padrão que eu usava para pacientes que eu não estava fazendo microagulhamento. Então, assim, hoje em dia, em geral, o paciente que não faz o microagulhamento, que eu só uso o LED como um coadjuvante no tratamento, eu acabo misturando as luzes vermelha e também a luz infravermelho. Agora, para o paciente que eu faço microagulhamento, que hoje em dia eu chamo de hair booster, eu faço microagulhamento e eu não coloco mais a luz vermelha. Por quê? Porque com o microagulhamento, o que eu quero? Eu quero provocar uma reação inflamatória e que, se eu utilizar o vermelho, eu vou diminuir essa reação inflamatória. Então, para o paciente que faz o microagulhamento, que eu queira utilizar o LED em combinação, ou no mesmo dia, ou no dia seguinte, eu só utilizo a luz, só uso o infravermelho. Então tem que dar nome e sobrenome para os LEDs, porque a gente fala LED achando que está falando de uma única coisa. Bom, já que todo mundo já questionou a parte bioelétrica, né, de biomodulação, de fotobiomodulação, o que a gente vai conversar? Eu vou conversar um pouquinho da prática, né? Como é que a gente faz isso? Eu tenho visto muito do drug delivery, então faz o drug e aplica o LED. E isso é uma coisa que me incomoda, porque na verdade a gente está colocando um ativo. E quando você coloca o ativo, e ainda que o aquecimento seja leve, né, de 1 a 2 graus, a gente está aquecendo. Então, uma dica prática para quem vai sair daqui é aplicar o LED antes do procedimento. Então, se você vai fazer o skin needling, um microagulhamento, você pode melhorar a performance daquela pele, um estímulo para a mitocôndria, antes. Então, você faz o LED antes, então você tem 2 ganhos. Quais são os ganhos? Primeiro, melhorou a performance celular e segundo, você liberou óxido nítrico. Quando você libera óxido nítrico, você faz essa vasodilatação. Você, se quiser colocar um anestésico, você já faz o drug delivery do anestésico. Mas também você libera o óxido nítrico e, em alguns casos, dependendo do limiar de dor do paciente, você nem precisa colocar o anestésico, porque ele já faz uma anestesia ali local. Então, é assim que eu hoje faço anestesia para os microagulhamentos, skin needling. E acho que uma vantagem é a gente entender quando a gente vai usar um e quando a gente vai usar o outro, né? A associação do infrared com o vermelho vai ajudar muito nas dores. Então, eventualmente, o paciente chega com uma dor no consultório. E com essa dor, você já sabe que ele está oxidando. Então, ter uma placa de LED para facilitar, para melhorar a qualidade de vida desse paciente, eu acho que é fundamental. Para a rosácea, né, a gente faz uma melhora desse colágeno e com isso a gente melhora a microvasculatura local. Para cabelo, eu particularmente gosto muito, não só no consultório, mas nos home devices também. E tenho resultados interessantíssimos com os home devices associados ao minoxidil. Então, há um sinergismo. Alô? Há um sinergismo muito importante da associação do minoxidil com o LED, porque os princípios são muito próximos. E, eventualmente, um paciente mais ansioso, você pode ajustar ali o tempo, né, a temporização do aparelho e aplicar logo em seguida. E não o inverso, não colocar o ativo e depois aquecer o local. E Bel, na prática, os seus pacientes usam muito em casa? Você prescreve lá o LED para couro cabeludo? E como que é o retorno sobre isso? Ela usou, não usou? Como que é que vocês veem? Eu prescrevo muito. E aí, a minha prescrição é basicamente, eu faço um teste antes para ver se esse paciente pode usar.
Eventualmente, pacientes de fototipos muito baixos, eles têm uma tendência a evoluir com fotossensibilidade, ou mesmo com enxaqueca. Eu sempre pergunto e eu testo antes no consultório, para o paciente não fazer o investimento e depois me dizer, olha, doutora, não está funcionando. Então, eu testo previamente. Se esse paciente evolui bem durante 2, 3 dias, aí ok, ele vai fazer o uso do home device. Se não, eu tento ajustar. E aí eu coloco, temporizo um tempo menor e vou, como se eu estivesse desensibilizando ali o uso do LED. Eu só queria, desculpa, Chico, mas eu queria fazer só uma contribuição. Eu questiono um pouco os home devices, tá? Eu também, assim, não é, eu acho que mas do que eu já vi, conversei, meu irmão é engenheiro, então o que a gente já conversou é a concentração de joules por centímetro quadrado que você tem do LED de consultório, né, onde você tem 600 lâmpadazinhas de LED e um que você vai usar em home device que você tem 30, 40. Então, o meu irmão e outros engenheiros que eu já conversei, eles acham que a concentração de joules por centímetro quadrado no home device seria pouco eficaz. Depende do home device. Então, o home device ele tem que ter, do home device ele tem que ter uma avaliação com a dosimetria do que está sendo entregue, literalmente entregue, e que tecido está sendo entregue. Então, existe um selo do Inmetro para isso, né? Então, claro que quando a gente fala de LED, a gente vai falar de múltiplas marcas e produtos e de várias formas. Então, quando você for testar, acho que a responsabilidade sua é de testar um produto que tem Anvisa, de testar alguém que está realmente dentro dos parâmetros de entrega do que você está esperando de energia. E eu participei há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, querendo colocar isso para a plateia, que era se os home devices competiam com as aplicações de consultório. E o que eu vejo na prática é que não, na minha experiência, não. Quem faz LED em consultório continua fazendo, mas eu não tenho esse approach tão importante em casa. Eu não vejo que meus pacientes, talvez seja mais a maneira que eu coloque, que talvez não tenha toda essa colocação sabe, uma abordagem mais segura, e eles acabam vindo mais ao consultório. Mas a colocação nesse evento, de muitos anos atrás, no Congresso Brasileiro, era se esses home devices iam competir com as nossas tecnologias de consultório. Eu concordo com a Shirley, também digo que não, até pelo que o Marcelo falou, são potências muito diferentes. Eu acho que não cabe, na verdade eu acredito que seja uma manutenção e uma complementação sinérgica daquilo que nós estamos fazendo com o uso de formulações químicas. E concordo com a Bel em relação ao minoxidil, aos próprios fatores de crescimento, que muitas vezes a gente usa em soluções para casa, em formulações específicas. A questão da liberação do óxido nítrico, que acaba sendo sinérgico com o próprio minoxidil. Então, eu acho que realmente o home device, ele é interessante, mas tenho a mesma experiência que a Shirley em relação à fidelização do paciente com o home device. Não tanto em relação à questão do cabelo, mas muito em relação à pele. A pele está vindo agora, né? Sim. Mas o cabelo, um homem morre por causa de um fio de cabelo. Sim. Eu vejo que no começo eu prescrevo bastante. Sim, eu vejo que no começo ele usa, eu faço com que haja essa adesão, depois você vai perguntando nas consultas seguintes. Fala aí, qual é a dica? A dica é colocar o que você tiver de home device do lado do sofá. É verdade. Boa. A dica que me deu foi uma paciente e ela fala, doutora, eu jamais esqueço de usar. Porque eu vou assistir minha TV e aí, quando eu vejo, tá lá. Tá o ativo e tá aquilo que eu vou usar. Então, o home device, estando disponível no momento de descanso do paciente, ele faz. E aí eu passei a dizer isso para os outros pacientes. E eles realmente têm uma adesão bem alta. Acho que em questão do conflito consultório versus home device, quando você insere, o paciente já entende que é um tratamento de longo prazo e que aquilo provavelmente também vai fazer parte da manutenção. Nessa introdução ele tem uma melhora. E aí eu já digo para ele, vai chegar um momento que você vai entrar num platô de resposta. Nesse momento a gente vai precisar dos nossos procedimentos.
Queria só, agora com um uso maior, né? Segundo a gente não está ficando velho, viu, Cláudia? A gente está ficando, foi uma definição, nós somos médicos inspiradores, né? Então a gente que é inspirador é assim, com relação a cuidado, só um cuidado que vocês têm que tomar realmente, que está sendo cada vez mais utilizado, intradermoterapia capilar ou mesmo um drug delivery, e eu tenho visto com o uso de minoxidil. Cuidado com a dose do minoxidil, ainda mais se você associa antes ou depois o LED, cuidado com a absorção do minoxidil, porque o seu paciente pode ter um quadro de hipotensão no consultório. Então, uma dica se você usa a ampola, usa meia ampola ou um terço da ampola, que daí você evita alguma série de problemas. Ou monitora o paciente, claro. Ou monitora, mas... Como a gente já até entramos um pouco no assunto de cabelos, né, que é nosso próximo tema, né, inevitável, mas acho que foi uma discussão bem rica, né, em termos de informações, de opiniões e da experiência clínica de vocês. Falando em cabelos, eu queria primeiramente convidar a doutora Bel e a doutora Cláudia para falar um pouquinho daquilo que vocês veem como update hoje nos tratamentos capilares. Comece você, Bel. Bel, Pode começar. Vai, Bel, vai. Me dá um direcionamento do que você quer mais. Na verdade, Olha, eu acho que você poderia começar falando do minoxidil vioral. Foi a grande discussão no MIT, o minoxidil vioral. Então, minoxidil vioral parece ser uma perspectiva para o tratamento da alopecia androgenética. Então, nós temos que ser muito cuidadosos, porque é do off, mas já tem alguns estudos, principalmente em pacientes que fizeram quimioterapia. Então, pós-QT, ele parece ser muito interessante e com certeza eu vou dizer aqui como perspectiva, porque preciso e tenho necessidade de estudos mais bem desenhados. Em relação à alopecia androgenética, eu particularmente, já me falaram que eu sou roller girl, mas assim, o que eu gosto bastante é da associação de terapêutica. Meu paciente, ele chega e ele às vezes não entendeu o que é o uso em casa. A associação dos devices com a associação, seja de minoxidil, de fatores de crescimento, do que for utilizado, faz ele entender que eu preciso tratar de forma global a alopecia androgenética. E o próprio skin needling, o microagulhamento também, que vai ser motivo de estudos por anos. Na verdade, a gente está construindo a história do skin needling, né? Tem muito para a gente aprender ainda. Mas acho sensacional que a gente pontue aqui. Quando a gente levanta os estudos de skin needling, eles são semanais, né? Cada vez mais eu tenho espaçado e esperado a resposta. E tentado baixar a expectativa do paciente, porque ele faz hoje e amanhã ele quer o cabelo lá, né? Para ele entender que realmente tem uma resposta ao longo de anos. Então, o que eu faço hoje, eu estou trabalhando a epigenética. Então, eu estou mexendo em vias do tipo beta-catenina e WNT. E NF-kappa-beta, que é a via justamente que a gente também trabalha no LED, né? Então, é associação de técnicas. E com isso, você consegue, sim, repilar. É um verbo que a gente usa pouco, mas que eu desejo que todo mundo consiga usar esse termo no consultório junto com o paciente. Repilar e entregar satisfação no tratamento da alopecia androgenética. Nós temos vivido uma epidemia de alopecia frontal fibrosante. Muito se questiona dos gatilhos, o gatilho autoimune, né, o gatilho imunológico, o gatilho hormonal. Acho que frontal fibrosante é, sem dúvida, o maior desafio em cabelos atualmente. Então, o Kenji, meu esposo, eu falo tanto de frontal que ele dá diagnóstico até no elevador. Mas esse olhar, essa necessidade de se inteirar da doença e perceber que existe sim uma epidemia, ou talvez a gente não estivesse dando diagnóstico previamente, mas o que é que está acontecendo precisa ser investigado. No MIT eu tive, só fazendo uma parte, no MIT eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre cabelo, não sei se vocês estiveram lá,
E ele falou muito de minoxidil via oral, numa dose pequena, inicialmente, 0,25 miligramas. 1,25 até 2,50. Ele falou menos, 0,25, começar com 0,25 e depois você pode chegar até 1,5, mas vai fazendo uma mudança gradativa. E ele mostrou vários resultados positivos na fibrosante frontal, Sim. na androgenética, associando ou não com a finasterida ou espironolactona, né? Esse valor, na verdade, eu não assisti essa aula do MIT, mas assisti uma aula que foi justamente também sobre cabelo, que foi em Londres, no The Face, e que já foi abordado o uso do minoxidil numa dosagem de 1,25 miligramas, mas também quero deixar claro, off-label, né, porque a indicação é o uso da finasterida e a dutasterida em casos muito específicos, mas também para o tratamento da alopecia frontal fibrosante com boas respostas, não só para androgenética, mas também para... Da alopecia fibrosante, uma consideração importante, muitas mulheres estão tatuando sobrancelhas com perdas laterais da sobrancelha e muitas vezes não sendo valorizados diagnósticos que também é essa associação, né, da alopecia e da perda de sobrancelha. Então, um olhar também para isso, acho que nós todos, porque virou um modismo muito grande tatuar sobrancelhas e muitas vezes elas se omitem em relação a procurar ajuda e nós também. Você acha feio ou acha bonito e acaba não tendo um olhar diagnóstico nesses casos. Claro. Importante, eu gostaria que vocês comentassem um pouco das terapias de uso oral nutracêutico, se vocês combinam com o uso tópico, ou o que foi falado no MIT em relação a isso. Eu queria só, antes disso, eu tenho duas curiosidades. Primeiro o que a gente foi bombardeado no passado da latanoprosta tópica. E a outra coisa que se discutiu muito no meeting foi a síndrome pós-finasterida lá e tudo mais. E se viu que tanto a finasterida tópica quanto a via oral, ambas podem dar. Acho que a Bel tem um pouquinho de experiência nisso e gostaria que você comentasse a respeito. Tanto da latanoprosta quanto da síndrome pós-finasterida e via oral e tópico. Os meus pacientes já chegam me dizendo, doutor, eu quero tratar, mas não quero usar finasterida. Se vira. É bem assim. Em relação à síndrome da pós-finasterida, a gente ainda tem muito o que levantar. Primeiro porque os trabalhos são trabalhos de uma origem do site da Propécia, mas segundo é que a gente tem que levantar e abrir uma rede, talvez, multidisciplinar. Porque quem conhece mais da síndrome pós-finasterida definitivamente não somos nós, né? É o urologista e o psiquiatra. Então, tanto a questão da queixa da libido, do não retorno da funcionalidade, como também do déficit cognitivo que alguns pacientes reportam. Os neurotransmissores e a associação com a finasterida e a parte de receptores neuroendócrinos ainda precisa ser bem esclarecido, mas parece que em alguns indivíduos há sim uma predisposição para essas eventualidades. O que eu uso na prática? Eu converso com o paciente. E aí eu converso e digo, olha, esqueça que eu sou médica, esqueça que nós estamos aqui no consultório. Como você conversaria com um colega seu de bar se você estiver tomando finasterida e estiver tendo efeitos colaterais? E aí eles me reportam os efeitos colaterais. O maior efeito colateral, por incrível que pareça, quando eu converso dessa forma, é baixa da cognição e depressão. Então, eu acabo evitando. Eu vou para o uso da finasterida muito nas cicatriciais, com ação anti-inflamatória. Em relação ao latano, eu tenho alguns cuidados. Acho que uma prescrição para um paciente que não tem um quadro de doença autoimune, ela pode ser muito bem-vinda em associação e como coadjuvante, não como monoterapia. Mas esses inibidores de prostaglandina ainda têm um desconhecido importante. Um deles é quando você está muito perto de mucosa. Então, cuidado do que a gente está usando desses inibidores de prostaglandina muito perto de mucosa, porque você pode ter consumo de gordura. Então, eu tenho um caso em que a paciente desenvolveu uma ptose palpebral por consumo de gordura pelo uso. E vai ser cirúrgico.
Tá? Então, acho que a gente tem que começar a reportar as complicações que a gente tem, porque eventualmente que está cada um vivenciando e não tem isso, né? Essa discussão, esse debate que eu acho que é que enriquece. Então, desde então, eu tenho prescrito muito, muito menos. Eu também muito menos, praticamente não prescrevo, eu prescrevo mais para mulher do que para homem hoje em dia. Eu prefiro que ele não queira usar mesmo. E eu queria te perguntar e perguntar para todos vocês se vocês fazem teste genético para ver a sensibilidade à finasterida. Porque no teste que a gente faz em consultório, não sei se vocês utilizam isso, mas a gente tem utilizado, para ver a tendência ou não à alopecia androgenética e que em alguns casos não combinam com a clínica, e é possível fazer também uma medida para ver a resposta ou não à finasterida. Eu tenho utilizado esses testes e nos testes que vem baixa resposta à finasterida eu já descarto de cara, porque acho que eu tenho que entender que isso é valioso. O que vocês entendem desse teste? Têm utilizado para abrir também, para ser uma contribuição para a plateia? Em relação ao teste, eu avalio sempre a história clínica familiar. Como é uma doença poligênica, com 287 genes envolvidos, acho muito complexo que um único teste seja capaz de predizer que ali um SNP vai estar alterado e aquele paciente eventualmente pode dar um teste negativo, né? Um falso negativo, e ele evolui com alopecia androgenética. Então, eu não me atenho à questão de você vai evoluir para androgenética ou não. Eu me atenho muito à resposta em relação à finasterida. Porque se você tem a possibilidade de uma resposta positiva para aquele paciente, e se eventualmente ele evolui para uma cicatricial, como o líquen plano, ou mesmo a frontal, eu sei que eu vou precisar da finasterida. Então, nesse caso, ele é muito útil. Mas não uso como preditor de uma doença como a alopecia androgenética. Até porque muitos casos não são compatíveis. É muito chato, né? Quando você pede, você tem certeza que você está diante de uma alopecia androgenética e vem ali baixa a chance de estar na sua cara. Então, acho que o paciente também entender que você está fazendo mais para ver a sensibilidade à finasterida, muito mais do que ao fator genético da alopecia androgenética, acho que isso é um consenso, então. Eu concordo com a Shirley e, na verdade, o que a Bel disse. Eu acho que a característica de diagnóstico é eminentemente clínica e quando eu tenho dúvida, eu parto para o exame de biópsia, que eu acho de maior acurácia, para fazer o diagnóstico da alopecia androgenética. Para a finasterida, eu acho que ele é extremamente interessante, porque a gente tem visto isso em relação a várias doenças dentro da dermatologia, a predisposição à boa resposta ou não, e para a finasterida não é diferente. Só gostaria de complementar o que a Shirley falou. O Marcelo falou sobre a síndrome pós-finasterida, né, que a gente tem visto muito, e no último meeting a gente viu que nós temos já 740 casos em litígio contra o Propécia por quadros irreversíveis de alterações causados pelo uso do Propécia, da finasterida. Então, eu acho que a gente tem que, como disse a Bel, ver muito bem, analisar muito bem quem é esse meu paciente, se ele já vem com histórico clínico anterior. Nós temos várias drogas hoje em dia para serem utilizadas, não falamos inclusive da espironolactona, que é uma das drogas de escolha, acetato de ciproterona, que apesar de bem conhecida também com boas respostas, fatores de crescimento. Em relação à latanoprosta também, o meu uso é reduzido. Eu acabo utilizando mais realmente a sinergia dos procedimentos em consultório com o tratamento das drogas clássicas. Gosto muito dos fatores de crescimento e gosto muito do uso dos antioxidantes por boca, que fazem parte da sistêmica do meu tratamento para todos os pacientes. Eu não abro mão do uso das vitaminas, do silício, do selênio, do zinco. Inclusive, nesse último congresso, os Odraelos falou muito da questão da metionina, do ácido fólico, do zinco, então o uso dos folatos, da vitamina B12 no tratamento do cabelo. E demonstrou que não é preditivo de apresentar-se a alopecia, mas que muitos dos casos de alopecia cursam com deficiência de zinco e vitamina D. Então, eu acho muito importante a gente ter acesso e conhecimento de tudo isso para que a gente dê um aporte nutricional aos nossos pacientes. Em relação àquilo que nós fazemos externamente,
É claro que sempre é bem-vindo, mas acho que a gente não pode esquecer do equilíbrio fisiológico, metabólico desse paciente. Eu só queria complementar que eu uso básica, para mim, qualquer tipo de queda de cabelo é igual a nutracêutico, né? Silício eu não uso doses tão altas, eu uso Exinutriment, né? E acabo utilizando uma dose de 200 miligramas por dia, não passo geralmente disso, para até viabilizar a receita, a prescrição. Eu queria só contribuir com duas coisas com relação à utilização de esses processos todos. Então, o primeiro, eu até fiquei espantado esses dias naquele grupo Dermatos, de um médico falando assim, eu vou começar a pedir um espermograma. Eu já peço espermograma para o paciente há pelo menos 5 anos, 10 anos, desde o que você vai começar a finasterida. Então, é importante pedir um espermograma antes de começar a usar a finasterida. E uma coisa que é muito controversa, eu discuti muito com o Levotti, que entende muito de cabelo, e é uma coisa que eu ainda faço, é pedir uma dosagem de DHT, que é a dihidrotestosterona pré-tratamento com a finasterida, e faço o acompanhamento. Eu não faço o teste genético, mas eu vejo que se o DHT, ao longo do tratamento, se apresenta alguma redução, mostra que a finasterida está sendo eficiente naquele paciente. Então, um DHT pré e com 3 a 4 meses de utilização de também vai ter essa alteração aí da libido, porque eles têm muito medo, né? Mas o DHT, ele não está tão envolvido e ele também não despenca tanto, né, Sheila? Então, porque ele é muito variável, é de 50 a 900, né? Então, se ele tinha 700, 800, eu espero que fique nos 400, 300, e isso não comprometeria não despencar, tá certo? Então, assim, eu acho que o nutracêutico, falando também, uma outra coisa que eu prescrevo muito é biotina. A gente sabe agora, tem até marcas lançando para homem agora, né? Suplementos para homens, até que enfim nós fomos ouvir